Olá, quero agradecer a presença de todos nos nossos eventos que são feitos do fundo do coração para todos vocês, para que vocês possam entrar em contato com o conhecimento científico que está sendo produzido na linha de pesquisa das altas habilidades de superdotação pelos diferentes professores que atuam nessas linhas de pesquisas nos diferentes cursos de pós-graduação da UF e agora da Fiocruz na Ensino de Biociências e Saúde, relacionados aos alunos com altas habilidades de superdotação. Meu nome é Cristina Delu, eu sou uma mulher de 65 anos, cabelos grisalhos na altura do ombro, eu uso óculos com a lente cor-de-rosa, e hoje estou vestindo uma blusa azul marinho com bolinhas brancas, e atrás de mim tenho 3 estantes com os livros que eu mais amo na minha vida e que formam a minha personalidade. Pode colocar, por favor. Nós hoje vamos conversar sobre o histórico das altas habilidades, quem é esse aluno superdotado. Nós vamos fazer um diálogo com informações brasileiras e informações internacionais. Então, uma curiosidade é que desde 1924, Silvio Rabelo, professor da Escola Normal de Recife, ele já dizia que havia registros de educação dos superdotados com o nome de supernormais no Brasil. E eu lembro que essa época é a época da adaptação dos testes de inteligência utilizados pelo exército americano para a seleção de soldados para a Primeira Guerra Mundial. E parte desses testes vieram para validação aqui no Brasil. Gostaria de mostrar também o professor Estevão Pinto, que escreveu uma frase, um parágrafo, né, em 1933, e que parece atual. Os supernormais quase nada aproveitam nas escolas ordinárias, atravessam as várias classes sem penetrar no âmago da escola. Mal deslizam por sobre os bancos, tão fáceis lhes são os movimentos de reação para o mais completo êxito de notas e prêmios. A escola comum para essas crianças é um rolo compressor. Impossível se torna a expansão de suas aptidões, sufocam ansiando por horizontes claros, estiolam-se por fim. Parece que é século XXI, não é? E, no entanto, ainda estávamos na terceira década do século XX. Queria mostrar a vocês os marcos da educação dos superdotados no Brasil e mostrar como esses marcos são significativos para todos nós. Em 1929, a reforma de ensino primário profissional foi a primeira legislação relacionada aos alunos supernormais no estado do Rio de Janeiro, aqui, onde a capital era Niterói e continua sendo Niterói, a cidade na qual estamos, né? Porque hoje a capital é a cidade do Rio de Janeiro. Mas lá, naquela época, um ano antes de começar a ditadura Vargas, a capital do Brasil era o Distrito Federal, lá onde é a cidade do Rio de Janeiro, e a capital do estado do Rio de Janeiro era aqui, a cidade de Niterói. No ano de 1929, também ocorreu um fato muito importante, que foi a chegada da dona Helena Antipoff no Brasil. E em 1945, depois que ela criou a Sociedade Beneficente Pestalozzi e depois a Associação Pestalozzi, a dona Helena Antipoff, ela identificou 8 crianças superdotadas, que ela usava vários nomes, bem dotados, mais capazes, e ela abriu mão de usar a palavra superdotados e ficou com os bem dotados, né? Isso em 45. O professor Estevão Pinto, que eu acabei de falar com vocês, em 33 escreveu 2 livros, num deles essa frase magnífica que ele trouxe para nós. Dona Helena Antipoff exerceu muita influência no Brasil, política e educacional,
até o falecimento dela em 1974. Ela influenciou muitos políticos, ela formou muitos professores, e nós tivemos na Lei 4.024, de 1961, uma menção à educação dos excepcionais. E naquela época a palavra excepcional, ela continha a palavra superdotados, o público superdotado, para a dona Helena Antipoff, mas a palavra excepcionais já era carregada de preconceito e ela só se referia aos alunos com deficiência. Então, na Lei 5692 de 1971, já veio, né, então a palavra superdotado explicitamente falando, e o governo militar iniciado em 1964, ele já tinha dado início à programação para os alunos superdotados a ponto de definir que eles eram prioridade nacional. O governo militar foi responsável pela institucionalização da educação especial no Brasil, convidou dona Sara Couto César, psicóloga, pedagoga, mestre em educação pela UFRJ e titulada pela Escola Superior do Exército, num curso de especialização que a monografia final dela foi intitulada Minigênios. Ela fez um estudo sobre os superdotados. Ela foi nomeada diretora-geral do Centro Nacional de Educação Especial. E essa institucionalização da educação especial no Brasil, inspirada por ela, né, da sua autoria, foi feita por grupos correspondentes ao público da educação especial. Então, era deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência física, deficiência múltipla, estimulação precoce e condutas típicas e os superdotados. E para realizar a programação, instituir o atendimento superdotado no Brasil sob a égide da educação especial, dona Sara Couto César convidou a doutora Maria Helena Novaes Mira, que era professora das universidades aqui do Rio de Janeiro, né? Então, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela era realmente uma especialista na área, ela publicou livros, ela fez pesquisas na área, e a marca dos superdotados no Brasil é a marca do pensamento da doutora Maria Helena Novaes, a diversidade na área de identificação, atendimento e na própria legislação, uma vez que o superdotado no Brasil não é só o superdotado acadêmico, ele passa pelo social, pelo criativo, psicomotor, artístico, desde a primeira vez que nós escrevemos o primeiro conceito sobre superdotação no Brasil, sob a influência da doutora Maria Helena Novaes. A professora Sara Couto César, ela ficou no Senesp até o fim do Senesp, o Senesp foi transferido para Brasília em 1989, e de lá em diante mudou de nome, virou secretaria e foi extinto pelo governo Collor, volta a ser secretaria, depois vira Secadi, e hoje acabou, porque hoje é uma secretaria de modalidades especializadas, e a diretoria de educação especial está dentro da secretaria de modalidades especializadas, que é mais ampla. Em 2006, ainda sob o governo da Secadi, a Unesco fez uma verificação das políticas públicas que eram financiadas pelo Banco Mundial no Brasil e verificou, junto ao MEC, que não havia nenhuma ação voltada para os superdotados. Então, a Unesco se ofereceu para fazer, junto com o MEC, uma política para os superdotados. E foi criado, então, na AIS, com um documento orientador de criação e implantação, que o MEC tirou do ar
mas que eu coloquei no site do meu programa de atendimento a alunos com altas habilidades de superdotação, o PASD. Então, quem quiser ter acesso ao documento, aqui nesse meu slide, é só fazer um print da tela, porque aqui tem o endereço do site onde está o documento orientador do NAS. A gente sabe que desde 2006 essa política sofreu uma série de mudanças, em poucos lugares o NAAS mantém a sua característica, inicial original, mas a minha a minha intenção é divulgar a existência desse documento para que empreendedores que tenham interesse em abrir serviços para alunos com altas habilidades de superdotação, tenham acesso a esse documento, porque ele é extremamente inspirador e podem as pessoas que são empreendedoras encontrar uma forma de criar uma organização não governamental ou até mesmo um serviço privado de atendimento a alunos superdotados, inspirado nas ideias que o NAAS teve lá na sua origem. É a única política de atendimento a alunos superdotados escrita no Brasil desde 2006. Nós não temos nenhum outro documento voltado para os alunos com altas habilidades de superdotação. Agora, no século XXI, o que nós temos é o resultado do censo do INEP, mais uma vez mostrando como é insignificante o número de alunos atendidos na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ou seja, no atendimento educacional especializado. O Brasil tem, no Censo Escolar da Educação Básica de 2001, publicado pelo INEP esse ano, 73 milhões de estudantes matriculados e tem 2 milhões de estudantes matriculados na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Desses 2.284.980 estudantes, 24.424 têm altas habilidades ou superdotação. Se eu colocasse lá no gráfico da educação básica, deu 0%, nem registra o número de alunos matriculados. Mas quando eu jogo esse número para comparar com o número de alunos com deficiência, aí daqueles 73 milhões que viram 2.284 com deficiência, 99% tem deficiência e 1% tem altas habilidades de superdotação. Quer dizer, aonde nós vamos chegar com 24.424 alunos com altas habilidades de superdotação identificados, indicados no AEE e indicados no censo escolar? Eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum muito brilhante. Eu trouxe os dois conceitos que estão em vigor concomitantemente, porque a resolução número 4 de 2009 não revogou a resolução número 2 de 2001. Nós temos dois conceitos completamente diferentes, mas que se intercomplementam. Um fala do aluno que aprende rápido e o outro fala do aluno que tem potencial elevado, com grande envolvimento nas áreas do conhecimento, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. A novidade, a alteração na LDB, a criação do capítulo 5A sobre a nova modalidade de educação escolar, que é a educação bilíngue de surdos. O que isso tem a ver com altas habilidades de superdotação? É porque ela prova dupla excepcionalidade. Ela trouxe, no artigo 60A, os alunos surdos com altas habilidades de superdotação. A gente já fala disso há algum tempo no Brasil. Dupla excepcionalidade, altas habilidades com algum tipo de deficiência. Os surdos não têm, segundo a cultura surda, uma deficiência propriamente dita. A LBI chama de impedimento auditivo. Mas eles estão aqui como surdos com altas habilidades. Esse público é o público de dupla excepcionalidade, então a gente tem essa categoria mencionada na LDB desde agosto de 2021. Para relembrar, a dupla excepcionalidade
foi um termo criado pelo James Gallagher e que vem sendo estudado cada vez mais para poder distinguir o que são altas habilidades e o que é a outra categoria, principalmente autismo, principalmente as questões emocionais, que ficam, às vezes, numa fronteira híbrida. Na questão, as dificuldades de aprendizagem, né, o James Webb ele traz outras categorias, o TDAH, o Asperger, porque ele escreve esse conceito antes da publicação do DSM-5. Mas a gente tem que falar mais uma vez da distinção da superdotação para talento em relação a quem tem deficiência intelectual. Quem tem deficiência intelectual não tem superdotação, porque a superdotação é resultado de um teste de inteligência. Para aquela pessoa que superdotada tem um QI acima de 130, quando considerado pelos critérios da Mensa. Mas quando considerado nos critérios do próprio teste, acima de 115. O desvio padrão 1, ele já é considerado superdotação, inteligência superior, brilhante normal superior, e aí ele já vai para a área da superdotação. É impossível uma pessoa superdotada ser ao mesmo tempo deficiente intelectual. Então, o deficiente intelectual ele tem talento, que é o que está lá na Convenção da Pessoa com Deficiência, artigo 24, letra B. Lá diz talento, criatividade, personalidade, habilidade, competência das pessoas com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, segundo a Associação Americana de Desenvolvimento Intelectual, Deficiências e Desenvolvimento, ela tem o SAVAN, ela tem o autismo de alto funcionamento associado à baixa expressão cognitiva, porque lá eles aplicam testes verbais em quem não é verbal. E aí é uma zebra só, né? Então vai ter um QI abaixo de 70, sim. Mas quando a gente usa outros recursos para avaliar o autista com teste não verbal, ele tem o percentil maior que 95, ele tem um score padrão acima de 130, ele raciocina e ele alcança o resultado que se objetiva. Se a gente aplicar esse teste não verbal a uma criança com síndrome de Down, um adolescente, um adulto com síndrome de Down, ele não vai apresentar score padrão acima de 130. Então, ele fica lá no outro grupo. Se ele desenha muito bem, se ele canta muito bem, ele é uma pessoa com talento, como os americanos falam, gifted children, talent. Quais são os testes que estão autorizados a serem utilizados hoje no Brasil para os psicólogos que estão aqui presentes? Estão lá na página do Conselho Federal de Psicologia. E o som R é o teste não verbal mais adequado para avaliar criança autista precoce na leitura, que fala palavras em outro idioma. A gente pode utilizar o som R para verificar o nível de QI dessa criança. E o teste das matrizes progressivas de Raven coloridas, o Columbia, tudo isso é não verbal, vai avaliar muito bem essas crianças. Nós conhecemos muito bem os dois conceitos teóricos que orientam as nossas práticas, tanto o Renzulli como o Gagne, são conceitos que influenciam, inclusive, no nosso conceito na resolução número 4 de 2009, porque utiliza exatamente as categorias do Renzulli. E o conceito do Gagne, que é para a gente ver essa linha do desenvolvimento da criança que nasce com capacidade natural ou dons, sob o processo de desenvolvimento, os catalisadores intrapessoal, ambientais e o acaso, tudo vira competência criada pela escola. Bom, e aí a gente pergunta, mas e o Gardner? Tanta gente trabalha no Brasil com Gardner. É porque o Gardner, ele tanto fala do superdotado, como ele fala do savant, mas ele não utiliza teste para avaliar. Então, a gente tem que utilizar as ferramentas que ele sugere para avaliar essas inteligências. Ele não chama de talento, ele não chama de superdotação, mas faz menção aos alunos superdotados.
Mas ele fala do savant, que são essas pessoas que têm um baixo desempenho no teste de inteligência. E o caso mais simbólico é o da Nádia, que aos 3 anos de idade faz esse cavaleiro medieval e depois lá na adolescência ela não consegue manter o padrão do desenho. Por quê? Porque nos Estados Unidos, quem não tem QI padrão de superdotação, antigamente não ia encaminhado para uma escola regular, não ia para uma escola de superdotado, mesmo desenhando dessa maneira magnífica. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer, porque eles desmembraram a lei da educação especial, a superdotação não faz mais parte da educação especial, eles deixaram de estimular a educação dos superdotados e a gente não sabe o que vai acontecer, tudo isso no contexto do racismo. Quero apresentar o Dr. Dorothy Treffert, que é o grande pesquisador sobre o savantismo. Ele não considera essas pessoas superdotadas, embora ele trate elas como gênios. Mas essas pessoas têm toda uma característica singular em relação ao desempenho dos gênios que a gente conhece na história da humanidade. Queria mostrar a vocês 4 publicações muito interessantes. 2 do James Gallagher, as 2 primeiras do James Gallagher, porque elas são as publicações originais que mostraram para a gente o que é superdotação dupla excepcionalidade. Mas aí a gente já vê um livro sobre a dupla excepcionalidade especificamente e o último, os erros diagnósticos. Então, criança com dupla excepcionalidade podem ser erroneamente diagnosticadas por causa de comportamentos típicos de outras condições. Quais comportamentos? Hiperfoco em letras e números, para a gente a leitura precoce. Hiperfoco acadêmico, para a gente a superexcitabilidade intelectual. Resistência à mudança, para a gente é envolvimento com a tarefa. Hiperatividade, para a gente é superexcitabilidade psicomotora. Desatenção, para a gente é imaginação e criatividade. Bipolaridade, para a gente é superexcitabilidade emocional. TOD, transtorno opositivo disruptivo. Para a gente, crítica social exacerbada. Depressão, para a gente, tédio na escola. Autismo ou transtorno psiquiátrico. Para a gente, pode ser percepção paranormal e habilidade interdimensional. Considerações finais. A gente está vivendo tempos muito, muito, muito difíceis. As crianças estão cada vez mais precoces com o sentimento inato de Deus. Quem tem filho pequeno sabe que em família materialista estamos tendo problemas de crianças que têm o sentimento inato de que Deus existe. Dissonância cognitiva entre valores morais e éticos com os objetivos do capitalismo. A pobreza cresce e a gente fica cada vez mais rico. Como assim? E a gente não divide, porque a alteridade diz que a divisão é responsabilidade da política pública. Nós não temos compromisso com a pobreza social. Isso não é verdade. Nós temos muita responsabilidade com a pobreza social. Crianças e adolescentes desolados com a falta de apoio na escola. A criança vai para a escola para aprender, para ficar sabida, para trazer informações que muitas vezes o pai e a mãe não têm. Eu vou ensinar você a ler. E aí ela chega lá, não tem o apoio. A criança que chega na escola lendo, ela faz um percurso completamente diferente. Mas a criança que depende da escola para aprender a ler, e a gente tem muito superdotado, cujo desenvolvimento real é compatível
com a idade, ele não é precoce, ele não é prodígio, ele depende da professora alfabetizá-lo. Se ela não alfabetizar essa criança, ela vai se evadir da escola sem a alfabetização. E a gente viu o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, falando na reunião do G26 que falta 1 minuto para meia-noite do juízo final. Tem gente que sabe o que isso significa. E nós estamos com as crianças realizando uma profecia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. E a gente sabe que nós ainda temos uma cultura de que os profetas são bruxos e doentes mentais, pacientes psiquiátricos. Embora o DSM-5 já tenha uma outra proposta de protocolo e de relacionamento médico-paciente para que exatamente não haja essa preconcepção de doença mental em quem tem habilidades anímicas, psíquicas, que já estão sendo pesquisadas e conhecidas pelos médicos que têm pacientes que viveram experiências de quase morte. Como essas crianças e adolescentes e adultos não encontram pessoas nas suas famílias para conversar sobre suas profecias, sem recriminação, sem discriminação, sem punição, sem agressividade, essas crianças e adolescentes estão em sofrimento psíquico e com ideias suicidas. Então eu peço, por favor, cuidem das suas crianças e dos seus adolescentes, ouçam as suas profecias e digam a eles: meu filho, vamos esperar, né? Vamos esperar para ver se acontece, porque se não acontecer, foi só um sonho. Não precisa se preocupar. Mas se acontecer, não foi você o causador, você só foi avisado antes. Assim como você aprendeu isso ou aquilo antes de todo mundo. Obrigada. Um beijo grande no coração de vocês. Olá a todos e todas, sou a professora Fernanda, uma mulher de pele branca, cabelos escuros na altura do ombro, 50 anos, estou de óculos, uma blusa preta, um colar e atrás de mim tem um móvel com livros e enfeites. Aproveitando, né, a fala da professora Cristina Delu, que tão bem colocou a importância de toda pesquisa e de todo atendimento ao público de alunos com comportamento superdotado e como isso tem acontecido no nosso país ao longo dos anos, sabemos ainda que é uma pesquisa incipiente, em alguns pontos, em outros mais consolidada, que está começando em alguns lugares, outras universidades já falam em superdotação há mais tempo, e mostramos a importância de espaços organizados por pesquisadores para que conversemos a respeito desse tema. É por isso que nós estamos aqui hoje convidando a todos para participarem do 5º Simpósio de Altas Habilidades e Superdotação do CMPDI, e o primeiro Congresso Internacional de Altas Habilidades e Superdotação organizado por pós-graduações. Então, nós temos o CMPDI, o PGC-TIM, nós temos a Fiocruz, né, através do SBS, nos auxiliando nesse evento. Então, nós temos pesquisadores de diversos locais, o PPBI também, da UF. Então, nós temos esses pesquisadores, juntos com seus orientandos, trazendo o que mais novo, né, o que tem acontecido no nosso país,
para atender esse público. Então, esse evento acontecerá dos dias 3 a 5 de dezembro. Nos dias 4 e 5, nós teremos palestras ao longo de todo o dia, contaremos com convidados internacionais, convidados de Portugal, convidados da Espanha, contaremos com a presença da professora doutora Zenita. A professora doutora Zenita é uma baluarte nessa pesquisa, mais de 40 anos trabalhando com os alunos superdotados, então ela vai responder os questionamentos que forem enviados a ela. Teremos nessas nossas palestras a presença da professora Cristina Delu, que falou agora há pouco conosco, a professora Ângela Virgulin, Suzana Pérez, que são pessoas que passaram pela presidência do COMBRAGE, que é o Conselho Brasileiro de Superdotação, que militam na área há muito tempo. Teremos outros pesquisadores mais novos, né, de todas as partes do nosso país. Teremos pesquisas mais recentes, como é o caso do entrelaçamento de Renzulli com Paulo Freire, que vai ser apresentado pelas doutoras Alice Yamazaki e Sônia Nogueira, que é uma pesquisa inédita no nosso país. Então, teremos, nesses 2 dias, prazer de receber os inúmeros pesquisadores falando de vários temas. No dia 3 de outubro, ao longo de todo o dia, nós teremos várias oficinas voltadas para alunos superdotados, que farão parte do primeiro encontro nacional de crianças e jovens superdotados. Então, vai ser um espaço que eles vão poder se encontrar, trocar experiências, contar os seus anseios. Muito importante que eles sejam inscritos. Convidamos aos professores, aos psicólogos, aos pais que se inscreveram a fazerem a inscrição dos alunos, a indicar os alunos a participarem desse evento também. Concomitantemente ao atendimento aos alunos, nós teremos também palestras e oficinas acontecendo com os profissionais e responsáveis. Então, teremos espaços bem específicos para a questão pedagógica, teremos espaços bastante específicos para a questão psicológica, conversaremos também com os pais responsáveis, conversaremos com os adultos superdotados. Muitas pessoas se reconhecem superdotadas quando atingem a idade adulta. E agora, o que fazer? Então, serão rodas de conversas, oficinas com trabalhos acontecendo naquele momento. No final do dia 3, haverá também apresentação de trabalhos na forma, né, de comunicação oral, no qual esperamos que seja um momento de muita conversa entre as diversas pós-graduações que existem no nosso país e as de fora também, né? As outras pós-graduações. Então, esperamos receber bastante trabalho para que sejam diálogos abertos, diálogos que complementem a nossa formação, e bem ao longo, né, no final da tarde, já início da noite, a mesa de abertura, com todos os representantes das pós-graduações que estão participando do evento conosco. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, anunciando esse evento que está chegando agora em dezembro, um evento organizado, como eu falei, pelas pós-graduações, pela Escola de Inclusão da UF, e que tem como grande parceiro o Colégio Salesiano de Niterói. E, aproveitando essa parceria, eu gostaria de convidar a professora Simone Moreira, que é diretora do Colégio Salesiano Santa Rosa. Obrigada, professora Fernanda Serpa. Alegria enorme estar aqui com todas vocês, com todos vocês. Eu sou a professora Simone Araújo Moreira, sou uma mulher de pele branca, cabelos escuros, 52 anos, uso óculos, estou com uma blusa azul escrita em letras garrafais, orgulho de ser salesiano. Atrás de mim há uma estante de livros e eu me coloco com alegria diante dessa tela. Eu inicio parabenizando os programas de pós-graduação do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense e o Instituto Oswaldo Cruz pela iniciativa e porte do evento. Trata-se de uma pauta muito relevante para as escolas. E eu aqui hoje me coloco como escola
interagindo com a proposta. Trago como uma reflexão o Edgar Morin, um filósofo dos nossos tempos, que contribui para pensarmos uma educação mais democrática e uma educação para o futuro. Ele chama os 7 saberes necessários da educação do futuro. Entre eles, eu vou destacar aqui hoje, ensinar a condição humana. Então, a escola tendo de ensinar a condição humana e também ensinar a ética do gênero humano. Nessas duas pautas, eu vejo a importância da relação com as diferenças, com as diversidades, com a superdotação, que até então era um assunto tão estranho à escola, no sentido de pouco avanço em termos de metodologias para lidar, pesquisas voltadas para esse assunto. E, inclusive, antigamente, nós achávamos que era um assunto só destinado aos pedagogos e não às demais licenciaturas. E é uma alegria ver um movimento dessa proporção, que é esse congresso, esse movimento científico debruçado sobre superdotados e as altas habilidades. Então, os salesianos de Niterói colocam-se aqui com muita esperança de que o alcance seja amplo para que muitos educadores, muitas educadoras possam usufruir dessas reflexões que estão muito bem antenadas com a atualidade. Parabenizo a professora Fernanda Serpa, em especial a professora Cristina Delu, que aqui estão hoje, reverenciando a força, a garra, a coragem e a determinação com que tem dado visibilidade ao assunto das altas habilidades e superdotação. E, por fim, interagindo com a citação do Paulo Freire, feita pela professora Fernanda Serpa, nós nos colocamos aqui diante desse tema tão agradável, que é a superdotação, as altas habilidades, a diversidade, a inclusão, lembrando o nosso sábio educador, que nos convoca a uma atuação cidadã, consciente e amorosa, quando ele diz: nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à nossa interferência sobre ela. Então, que possamos nós, educadores e educadoras, abrir os braços, arregaçar as mangas e incluir de todo o coração. Esperamos a todos e todas no evento e aproveitem ao máximo.